Desejo cumprimentar a todos os irmãos e irmãs e a todas as pessoas que têm acessado esse canal com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 14. Graças a Deus, nós temos feito com que pessoas possam aprender um pouco mais da palavra de Deus através de ensinamentos. Cada um tem a sua vocação, né? E a minha vocação é mais para ensinar. E eu peço as vossas orações por mim, para que o Senhor possa me conceder misericórdia quando estiver ministrando a sua palavra. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com todos vocês em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Cada um pega a sua Bíblia e vamos aprender um pouco. Quero agradecer as pessoas que têm acessado o meu canal, né? O intuito desse trabalho é porque o nome do Senhor seja glorificado, né? Que pessoas possam aprender mais acerca da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a seguir, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar um pouco sobre a vida desse profeta de Deus, em poucos minutos, falar sobre esse homem de Deus. O profeta Elias, ele surgiu do nada, do anonimato. Ninguém o conhecia, o profeta Elias. Quantos homens e mulheres de Deus não são conhecidos pela mídia, não são conhecidos, mas que são homens e mulheres que quando Deus precisa deles, de alguma forma, eles se fazem presente, né? Que nós possamos dizer como o profeta Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Elias, ele surge do anonimato, ninguém o conhecia. E o profeta Elias, já no capítulo 17 de 1 Reis, já surge profetizando. E uma profecia determinando, segundo a sua palavra, no versículo 1 do capítulo 17, ele diz claramente: segundo a minha palavra não haverá chuva durante estes anos. E Tiago fala que foram 3 anos e meio que não houve chuva sobre a terra. Então nós vemos que
ele surge do nada e já chega com uma palavra, ou já chega com uma profecia, já chega com uma determinação. Então Elias era um homem, apesar de não ser conhecido, que tinha comunhão com Deus, que vivia na presença do Senhor. Talvez você, meu amado, minha amada, meu prezado amigo, minha prezada amiga, não seja conhecido por muitas pessoas, não é? Mas Deus quer se fazer presente na tua vida. E quando Deus quiser precisar te usar, né, que você possa dar lugar para Deus. Deus não está procurando pessoas famosas, pessoas conhecidas. Se você for ver na Bíblia, Deus sempre procura pessoas que estavam no anonimato, né? Então você vai ver que Deus escolhe o rei Davi, né? Então Davi não era conhecido, né? E era uma pessoa que era até excluída pela sua própria família, que não podia nem sequer muitas vezes sentar junto à mesa com seus irmãos e com seu pai. Ele vivia trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, mas foi ele quem Deus escolheu. E Deus não vai pela lógica humana, Deus vai pela sua lógica, ou seja, Deus escolhe quem Ele quer. Não importa se a pessoa não tem nada, não tem dinheiro, não tem uma casa própria, não é? É uma pessoa que talvez não tenha um bom salário. Isso não importa para Deus. Deus é o dono de todas as coisas. E o que Ele procura são corações dispostos, mentes dispostas para serem usados por Ele, né? Então, quando Deus precisava de Elias, e agora Deus precisa de Elias, Elias prontamente se faz presente para fazer a vontade do Senhor. E a primeira mensagem de Elias que nós vemos na Bíblia, quando ele sai do anonimato, não era para profetizar contra uma pessoa pequenininha, não é? Uma pessoa sem cargo, sem posição. Foi diretamente ao rei Acabe, não é? Note como Deus é. Para Deus não existe isso. Se existe burocracias, Deus enviou o profeta Elias já diretamente para profetizar e para falar contra o rei Acabe. É importante nós deixarmos e frisarmos que nós temos que deixar Deus crescer na nossa vida. João Batista fala em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ora, meu amado e minha amada, meu presente amigo, né? Deixe Deus crescer na sua vida. Não queira aparecer, mas deixe que o Senhor te exalte no tempo oportuno, porque ele abate o exaltado, mas também ele levanta e exalta aquele que é muitas vezes humilhado. Então Elias surgiu em meio a um conflito religioso. Por quê? Porque Acabe e a sua esposa Jezabel, a rainha Jezabel, eles haviam mudado o culto na terra de Israel, no reino do norte, o reino do norte, que era Israel. Então eles haviam mudado várias regras. Então o culto a Deus havia sido abandonado. Isso. O culto a Deus havia sido abandonado e Jezabel, junto com Acabe, haviam levantado um culto de adoração a Baal, a Azerá e outros deuses na terra, né? Então havia 450 profetas de Baal, fora os 400 profetas de Azerá, fora os outros que não está mencionado aqui. Então eles haviam levantado um sistema religioso em Israel, né, e haviam esquecido de Deus. O povo estava agora cocheando em dois pensamentos, né? Então as pessoas haviam se desvirtuado da palavra do Senhor. E Elias, quando aparece, ele tinha algumas missões para fazer. Além dele se dirigir a Acabe, profetizar que não haveria chuva, para Deus queria mostrar também ao povo que Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem manda a chuva, né, quem manda o sol para todos nós, Ele que comanda todas as coisas. Então, uma das missões de Eli é mostrar para o povo a importância de Deus para aquela nação. Então, Elias, além de profetizar contra o reinado de Acabe, Elias agora tinha outra missão. A sua missão era restaurar o altar de Deus que estava quebrado e abandonado. A Bíblia vem dizer no capítulo 18 do livro que nós lemos, 1 Reis, que o altar estava abandonado. Ou seja, as pessoas não estavam mais sacrificando a Deus, ofertando a Deus, adorando ao Senhor.
Então Elias se levanta e pergunta ao povo: até quando cochearei entre dois pensamentos? Será que vocês querem servir a Baal? Baal é Deus? Ou será que o Senhor Deus de Israel é o verdadeiro Deus? Então ele lança um desafio contra os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e a Bíblia diz que ele vence todos aqueles profetas e faz algo maravilhoso, que ele conserta o altar, coloca tudo em ordem, bonitinho. Amados, antes de nós orarmos ao Senhor, clamarmos, pedirmos algo para Deus, é bom a gente colocar a nossa vida espiritual em ordem. Ou seja, consertar o altar de Deus, consertar a nossa vida diante do Altíssimo. E a Bíblia diz que Elias tem essa missão de consertar o altar e levar o povo para adorar a Deus. E Elias o faz, vence aquele desafio, faz cair fogo do céu e consome todo o altar, o holocausto, até a água que havia sido derramado em cima do sacrifício, o fogo lambeu. Ou seja, Elias agora levantou, ou seja, o povo para adorar novamente ao Senhor. Mas agora no capítulo 19, né? No capítulo 19 nós iremos encontrar que o profeta Elias agora sofre uma ameaça de morte. Né? Então Elias é ameaçado de morte por Jezabel. E o profeta Elias teme por sua vida. Ora, alguém pode dizer, mas como, Josias? O profeta Elias temeu a ameaça de uma mulher? Ele não havia vencido os profetas de Baal, de Azerá, tinha feito milagres acontecerem, não é? Ele tinha, além de ele ter feito com que a chuva não caísse, agora no final do capítulo 18, nós notamos que ele fala para Acabe, né, subir rápido no seu carro, na sua carruagem, e se dirigir rápido, porque Deus vai mandar a chuva e a chuva realmente cai. Né? Então, Elias agora está com medo de uma mulher, mas por quê? Nós somos mortais e nem sempre estaremos fortes. A fraqueza atingiu o profeta Elias. Fraqueza espiritual pode atingir qualquer um de nós. Então o profeta Elias é atingido por uma fraqueza. Ele agora não mais está tão forte. A sua mente não está mais focada. Nós vemos que ele tem agora medo de ser morto por Jezabel. Ora, a fraqueza pode atingir qualquer um de nós que servimos ao Senhor. Atingiu o profeta Elias, e a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o apóstolo Paulo também é atingido por uma fraqueza. Ele ora a Deus 3 vezes, o Senhor fala com ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus não está escolhendo ninguém forte, pessoas fortes, não. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, nas nossas fraquezas. O próprio Jesus fala lá em Mateus que ele não veio para as pessoas que estão sãs, ou seja, que não estão doentes. Ao contrário, Jesus veio para os doentes, para as pessoas que precisam de médico. Ou seja, Jesus veio para aqueles que se haviam perdido, não aquelas pessoas que se achavam que estavam no caminho correto ou certo. Né? Então, a fraqueza pode atingir todos nós. Não é? Então atingiu o profeta Elias, atingiu o apóstolo Paulo e pode atingir qualquer um de nós. Né? Nós vemos aqui que Elias estava deprimido e ele estava sofrendo um problema que é muito atual nos dias atuais, né? Que é o problema da depressão. Alguém pode perguntar, mas a depressão pode atingir homens e mulheres de Deus? Pode sim, se nós não tivermos cuidado. Né? Então, vejamos alguns sintomas que o profeta Elias estava passando. Logo no capítulo 19, versículo 1 que nós lemos, com calma você lê, você vê os sintomas. Medo de morrer, né? Para escapar com vida, né? Ele foge. Então, medo de morrer. Medo de morrer. Segundo, ele fugiu. Terceiro, ele abandonou seu amigo. As pessoas com sintomas de depressão às vezes abandonam seus amigos, seus parentes, seus familiares, não é? Então ele abandonou seu amigo. Quarto, ele queria ficar sozinho. Quinto, desânimo. Sexto, pediu a morte. Ora, ele estava fugindo para não morrer pelas mãos de Jezabel. Mas agora a Bíblia vem dizer no relato que ele, quando
fica embaixo daquela árvore do zimbro, ele perde em seu ano, ele pede a morte, para Deus tirar a sua própria vida. Ora, o homem que estava fugindo para não ser morto, agora estava pedindo a morte, né? Que, vamos dizer assim, que discrepância, né? Alguém fugindo da morte agora pede a morte, ele se deita ali naquela árvore, embaixo daquela árvore, e pede a sua própria morte. Talvez Elias não quisesse uma morte como os profetas de Baal, né? Que foram assassinados, mas talvez ele quisesse uma morte suave, uma morte leve. Ele queria se deitar ali debaixo do zimbro e Deus apenas tirar a sua morte. Ora, meus amados e amadas, nós não podemos escolher como devemos morrer, não é? Ou seja, não está na nossa vontade, ou que nós queremos escolher, vou me deitar, eu queria morrer dormindo. Não importa como nós iremos sair desse mundo, né? Nós podemos ver que havia mártires no começo da igreja primitiva, os discípulos também foram mártires que morreram, mortes até que nós podemos olhar horrendas. O próprio Jesus foi crucificado. Então não importa como nós saímos desse mundo, importa como nós chegamos lá na glória, né? Então não importa, e não podemos escolher qual tipo de, assim, eu queria uma morte, claro que seria maravilhoso, né? Mas nós não podemos escolher qual tipo de morte que nós deveremos ter. Então ele pediu a morte, depois se escondeu, se isolou numa caverna. E oitavo, ele achava que era o único que estava servindo a Deus. Então Elias, quando está ali, além dele todas essas coisas, esses sintomas, ele ainda fala: ora, eu, Senhor, estou sozinho, só sobrou eu para fazer a vontade do Senhor, ninguém mais restou, apenas eu. E Deus fala para ele, né? Porém o nosso Deus, ele não nos abandona, ele está sempre conosco. E Deus fala para Elias no capítulo 19, versículo 4, que ele não estava sozinho servindo ao Senhor, que havia mais 7.000 pessoas que estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso, que não tinha se curvado para Baal. Então, o nosso Deus, além de dizer que Elias não estava sozinho, Elias é confortado por Deus, e a Bíblia diz que Elias, quando conversa com Deus, Deus fala que ele não está sozinho, que ele não foi abandonado. O nosso Deus, ele não nos abandona, ele está sempre conosco. Se nós nunca o abandonarmos, ele nunca nos abandonará. Em 2 Crônicas 15, versículo 2, o profeta Azarias se dirige ao rei Asa e fala: o Senhor estará convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se o deixardes, ele também vos deixará. Meu amado e minha amada, Deus nunca te abandona. Deus nunca vai sair do teu barco. Pode ser que venham as tempestades, surjam no meio do mar, ele está contigo, né? Dentro do barco para te ajudar, para te socorrer. Ele não abandona. Agora, se uma pessoa quiser abandonar a Deus e seguir seitas desse mundo, quiser adorar deuses desse mundo, aí o que é que Deus vai fazer, né? Se a pessoa quer abandoná-lo. Mas Deus nunca abandona o ser humano, né? Deus sempre está conosco enquanto nós estivermos com ele, né? Temos que nos lembrar que ele está no barco, né? E quando a situação estiver difícil, quando vier o vento, o mar contrário, como a Bíblia diz, então é hora de nós clamarmos o Mestre, né? Pedir socorro para ele certamente virá ao nosso encontro e acalmará as tempestades, acalmará, né, a bravura desse mundo que muitas vezes se levanta contra as nossas vidas. Então, quando Elias está ali deprimido, né, desanimado, querendo ficar sozinho, se escondendo, querendo morrer, aí Deus vai ao encontro de Elias para socorrê-lo e o fortalecer. Irmão, Deus é o nosso pastor, nosso sumo pastor, e ele nunca nos abandona nos momentos difíceis da nossa vida. Eu sei que nós passamos momentos felizes, alegres, mas existem os momentos de angústia, né? Então a Bíblia diz em Salmo, né, que Deus ele nunca abandona o justo na sua aflição, mas ele nos livra das aflições, né? Então ele sempre estará conosco.
E muitas vezes, quando alguém não tem forças para ir até a Deus, ele vai até a pessoa. A Bíblia diz que Deus foi ao encontro do profeta Elias na caverna. Quantas vezes queremos nos esconder? Queremos fugir das nossas responsabilidades? Quantas vezes queremos ficar escondidinho, não é? Aí Deus vai até nós para nos fortalecer. É isso que Deus faz, né? Então muitas vezes aquelas pessoas que não têm força para ir até Deus, Deus vai até a pessoa. E é bíblico. Em Lucas capítulo 15, versículo 4, a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde. Porém, aquele pastor deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela ovelha perdida, porque a ovelha era dele. Você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E ele vai atrás da sua ovelha desgarrada e perdida. Note que o pastor foi atrás da ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele encontrou a ovelha. Ora, Deus nos encontra. Deus sabe onde eu moro. Deus conhece o meu assentar, o meu levantar, né? O meu falar. Salmo 139, ele me conhece. Então, ele sabe onde eu moro, sabe onde eu resido, onde eu trabalho, qual o número do meu telefone. Deus me conhece. Então ele vai atrás de mim. Se eu estiver fraco, sem forças, Deus vai até mim para me confortar e para me fortalecer. E nessa parábola da ovelha, o pastor foi e encontrou a sua ovelha. Era a sua ovelha que estava perdida. Você pode estar desgarrado, glória a Deus, afastado dos caminhos do Senhor, mas você pertence a Deus. E qualquer momento da sua vida, Deus vai te encontrar. E como diz em Lucas 15, ele vai te pegar, colocar em seus ombros, como o pastor antigamente pegava aquela ovelha, colocava em seu ombro. Talvez, sabe por que ele colocou em seu ombro aquela ovelha que estava perdida, desgarrada? Porque certamente aquela ovelha estava cansada, com fome e ferida, sem forças para retornar para o seu aprisco, para a casa do pastor. Então o que foi que o pastor fez? Pegou aquela ovelha, colocou em seu ombro e levou para a sua casa, para o seu aprisco. Quando nós não temos forças para servir a Deus, louvado seja o seu nome, quando nós não temos força para retornar para a sua casa, Deus vai ao nosso encontro, vai nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor e nos traz para a sua casa. E nós vemos aqui que Elias estava sem forças, fraquejando. Porém, Deus não se esqueceu, amado e amada. Deus não se esqueceu do profeta Elias. Deus não se esquece da tua história. Ah, se você se afastar, Deus apagou a tua história. Não, Deus te ama. Deus está contigo. E ainda que você ande por caminhos difíceis, né? Por vale de sombra de morte, sabe que o Senhor está contigo. E no momento exato, Deus vai te trazer de volta para o seu aprisco. Então, o profeta Elias estava passando um momento muito difícil. Quando nós estamos fracos, Deus irá nos fortalecer. Deus fala para Elias que o seu ministério ainda não acabou. E Deus faz uma pergunta para Elias: o que está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui? Aqui não é o teu lugar, Elias. Deus fala: nós estivemos lá no mundo, jogados no mundo, aí não é o teu lugar. Não, aí não é o teu lugar. Essa caverna, esse esconderijo não é o teu lugar. Sabe qual é o teu esconderijo? Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, Deus que é o nosso esconderijo. Deus que é o local em que nós encontramos força. Aí Deus vai até o profeta Elias e tira, irmãos, ele daquela caverna. Deus vai te tirar dessa caverna, desse esconderijo, e vai fortalecer a tua vida de maneira que você não vai temer nada que venha acontecer contigo nesse mundo. E a Bíblia diz que Deus fala para o profeta Elias que não havia acabado a sua história. A tua história, meu amado, a tua história, minha amada, ainda não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa pode ser melhor do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. O templo de Salomão era maravilhoso, mas o segundo templo
feito por Zorobabel foi muito melhor. A Bíblia diz que excedeu a glória do primeiro templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a tua vida, quando Deus te restaurar, vai ser muito melhor do que o primeiro estado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus fala para Elias que ele ainda iria ser muito utilizado por ele. E que ele ainda iria ungir 2 reis, Azael, rei da Síria, né? E Jeú, rei de Israel. Então a história de Elias não havia acabado. Olha, Elias, tua história não acabou. Você vai sair dessa caverna e eu vou te usar para ungir 2 reis. E outra coisa, né? Você ainda vai ungir alguém para te ajudar. Então Deus tirou Elias da caverna, curou sua depressão, o fortaleceu para ele continuar sua missão. Talvez você ainda esteja vivendo essa mesma situação. Talvez você esteja vivendo essa mesma situação de depressão, de falta de ânimo, pedindo a Deus, era melhor morrer do que viver, né? Então a tua história não acabou, como a história do profeta Elias. O seu ministério ainda continuou, né? E ele ainda ungiu alguém que iria ficar no seu lugar, que foi o profeta Eliseu. Então ele ungiu Eliseu para ser o seu seguidor, o seu aprendiz. Ou seja, a nossa história ainda não terminou. Você ainda vai fortalecer pessoas. Deus ainda vai te capacitar como capacitou Elias para ainda ungir muitas pessoas que irão servir ao Senhor. E Deus ainda vai te usar também para ungir pessoas, né, que irão continuar a tua jornada, que irão continuar o serviço a Deus. Então, além do ministério de Elias continuar, depois foi continuado pelo profeta Eliseu. Então a nossa história, amado, não acaba de uma hora para outra, não. Deus quer te usar muito mais abundantemente. Talvez você esteja vivendo hoje um momento muito difícil na tua vida, um momento muito delicado. Mas quando você estiver no fundo do poço, lembre-se de uma coisa, de olhar para o céu e saber que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Né? Em Salmo 121, versículo 1 e 2 diz, eleva os meus olhos para o monte. Aí ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí ele se lembra, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então quando você olhar para todas as coisas desse mundo e ficar perguntando, meu Deus, de onde me virá o socorro? Lembre-se, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você talvez esteja vivendo um momento delicado na tua saúde, talvez seja até momento de depressão. Saiba que Deus cura qualquer enfermidade, até mesmo depressões. Deus, Ele cura, como curou Elias, fortaleceu Elias, agora estava bem. Então Deus vai te fortalecer a tua vida, tanto espiritual como física, e você vai estar capacitado para estar servindo ao Senhor todos os dias da tua vida. Amém, meu amado? Que Deus continue nos abençoando, né? Quero agradecer a vocês que continuam vendo esse canal. Divulgue esse canal para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? E Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.